Irmãos, vamos ao livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Hebreus, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu gosto sempre de estar atento para alguma sutileza da palavra de Deus, que embora não ensinando uma verdade básica, um pilar teológico, coisa assim, mas que enriquece o que nós já sabemos. Estou sempre atento, uma palavra, uma expressão que dá uma beleza extra para uma doutrina ou ensino ou exortação. E aqui me chamou a atenção a palavra, o termo apegar. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Quando se fala em Escritura, em Bíblia, em revelação de Deus, nós pensamos em ouvir a palavra, sempre pregamos nisso, exortamos, fizemos ouvir a palavra. Falamos também muito em estudar a palavra. Não é importante só ouvir, mas estudar, colocar a mente em si, tentar compreender. E é importante também obedecer a palavra. Não adianta ouvir, não adianta estudar, se não obedecer. São termos que nós já conhecemos bem e que se complementam quanto à nossa relação que devemos ter com a palavra de Deus. E aqui este verbo me chamou a atenção, apegar. Não é ler, estudar, nem é obedecer, apegar às verdades da Bíblia, as verdades de Deus. Fui dar uma olhada neste verbo, e ele é traduzido de várias formas no Novo Testamento. Ele aparece em outros lugares. E ele significa prestar muita atenção, ou guardar para si, ou cuidar de alguma coisa. Vamos ver aqui. Atos capítulo 16, versículo 14. É usado o mesmo verbo, traduzido de outra forma. Como? Assim, Atos 16 e 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. É exatamente o mesmo verbo. Para atender, para prestar muita atenção, para cuidar daquilo de uma maneira muito especial, ficar para si, se apegar, quase agarrar aquilo. Então, dá a ideia que o verbo foi bem traduzido, apegar, sem dúvida. Mas eu quero mais um. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. É traduzido de uma outra forma, o mesmo verbo. Vou ler o 3 para pegar o contexto. 1 Timóteo 1, 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem, mesmo verbo. Interessante, né? Parece que não tem nada a ver ocupar com apegar. Mas se a gente pensar um pouco, tem algo a ver, no sentido de dar uma atenção grande. Então, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus e tal. Então, a ideia aqui eram pessoas que estavam gastando tempo com aquilo, se dedicando àquilo, envolvidas demais com aquilo. Não se ocupem com isso, não se apeguem a isso. É o sentido. Então, voltando ao nosso texto,
Hebreus 2:1, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Primeiro, então, essa observação desse colorido adicional neste nosso relacionamento com a palavra, além de ouvir, de estudar, de obedecer, de se ocupar com ela. A gente se ocupa com tantas coisas que não tem nem tanta importância, ou não tem importância nenhuma, ou até são ruins. A nossa tendência é se ocupar com coisas que nós gostamos. Vou dizer gastar tempo, mas investir tempo, ou dedicar tempo às coisas que a gente gosta, a gente se apega àquilo, se ocupa com aquilo. Acho que deveria ser uma oração constante do crente: Senhor, obrigado pelo que eu gosto de ouvir a tua palavra, ouvir as pregações, ouvir lendo, né? Ouvir no sentido de ouvir com os olhos, nesse caso. Obrigado pelo o estudo, que eu sei o que tenho que fazer, eu sou até razoavelmente disciplinado, eu tenho estudado a tua palavra, tenho tirado tempo para isto, e eu tenho tentado obedecer a tua palavra, mas, Senhor, eu estou achando pouco. O que eu queria mesmo era me apegar à tua palavra, era gostar de me ocupar com a tua palavra, não como uma coisa obrigatória, não como uma coisa disciplinar somente, mas que eu tenha prazer em envolver meu tempo com a tua palavra, e que ela fique grudadinha em mim, e eu bem apegadinho a ela. Me dá esse privilégio. Então é algo muito mais quente do que simplesmente estudar, aprender ou obedecer, por mais importante que sejam, claro, esses conceitos. Então, a primeira coisa, se apegue à palavra de Deus. Decida, peça a Deus e marque como um objetivo cultivar algo mais quente, mais gostoso com a palavra. Segunda e última observação, com mais firmeza. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Aqui dá uma ideia de um progresso. Seria interessante alguém perguntar ao autor da Epístola de Hebreus: meu irmão, como é que você diz para eu me apegar com mais firmeza, se você não sabe do nível com que eu já estou apegado à palavra de Deus? Você sabe se eu estou muito ou pouco apegado? Então como é que você me diz, apegue-se com mais firmeza? Eu não tenho dúvida que ele diria assim: ora, por mais que você esteja apegado à palavra de Deus, é pouco. Como é que o senhor sabe? Porque essa, infelizmente, é a nossa circunstância na terra. Pouco tempo para as coisas, ganhar o pão do suor do rosto, lutas espirituais, preocupação com a família, preocupação com a saúde, e a carne nos atrapalhando. Ora, meu amigo, eu sei que é assim, a nossa tendência, infelizmente, é inverter as prioridades e os gostos, os apegos que nós temos, porque o mundo atrai demais, a carne nos dá trabalho, o diabo é que não sossega, e as coisas espirituais dão trabalho, no sentido de que exigem de nós dedicação, concentração, oração, e pedido a Deus, e me ajuda. É uma luta, por isso que a Bíblia descreve mesmo como uma luta. Se não seria uma luta, seria uma coisa gostosa, como você descer um rio a favor da corrente, é só ficar ali boiando que você vai longe. Mas não é assim, é nadar contra a correnteza. Então, se apegar à palavra de Deus, no sentido que tem aqui, se ocupar com a palavra de Deus, é contra, num certo sentido, a nossa correnteza humana e carnal aqui nesta terra. Então, por isso o autor de Hebreus, sem conhecer profundamente cada leitor, ou sem conhecer de jeito nenhum, claro, a maioria dos seus leitores, ele vai dizendo: você tem algum apego à palavra de Deus? Temos, pois se apegue mais. É pouco. E
eu vou dizer uma coisa, irmão, vai ser muito difícil, impossível, você encontrar alguém e dizer assim, eu já estou quase no limite máximo de apego à palavra de Deus. É impossível, praticamente, alguém ser mais apegado com a palavra de Deus do que eu. Você não vai encontrar alguém assim, pelo menos alguém sensato. Sabe por quê? Porque quanto mais ele se apega, mais ele acha com toda a convicção que ele está tão longe de usufruir a beleza, a maravilha, a riqueza da palavra de Deus, que ele quer mais. E ele quer mais, ele diz, Senhor, praticamente não estou lendo a tua palavra. Aí se ele pensar, mas eu estou lendo mais do que um ano atrás, como é que eu estou achando que eu não estou lendo nada? Porque ele está progredindo. Então esse progresso vai fazer com que ele sinta que quer progredir mais, e que ainda é pouco, ainda mais, porque o nosso Deus é assim. Quanto mais nós temos esse Deus, mais nós o queremos. Quanto mais o amamos, mais nós achamos que amamos pouco, porque mais entendemos que ele merece amor. É por isso, entendo eu, que o autor aqui, sem conhecer mesmo, diz, apegue-se, aliás, ele incluiu-se, né? Apeguemo-nos com mais firmeza. Então, fica esse desafio duplo para nós. Primeiro, mais calor com a palavra de Deus. E se apegar a ela com gosto, com muito prazer. Segundo, nunca achar suficiente o seu grau de apego à palavra de Deus. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E você vai ver que isso será natural. À medida que você, aliás, quase que uma prova que você está, de fato, cada vez mais firme, mais apegado gostosamente à palavra de Deus, a própria prova vai ser que você acha pouco e vai querer mais ainda. Que Deus nos abençoe e usufruir mais dessa palavra maravilhosa, essas revelações que Ele fez a nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este toque, esse desafio aqui do Teu servo, autor de Hebreus. Muito obrigado pela maravilha da Tua palavra e que nós sejamos muito mais apegados a ela do que somos, e com muito mais firmeza, muito mais propósito, muito mais gosto, muito mais prazer, muito mais disciplina. Obrigado pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço e te peço.